Por causa da corrupção generalizada em quase todas as áreas da nossa vida, e por isso as pessoas que olham ao nosso redor e veem o exemplo de pessoas que deveriam ser para nós aqueles que estão no topo da pirâmide, na área da hierarquia do poder político e às vezes até religioso, serem alvo de escândalos de diversos tipos de corrupções. E às vezes as pessoas têm se desanimado para viver de forma justa, íntegra e honesta. Mas a Escritura nos mostra que aquele que vive com integridade é guardado por Deus. A mensagem de hoje é sobre isso. Deus guarda os íntegros. Você tem um minuto para Deus? O Salmo 37, a partir do versículo 16, está escrito: melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado. Mas o Senhor sustém o justo. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão fartura. Esse é um texto onde Davi parece nos mostrar uma situação onde as pessoas que estão acostumadas na nossa sociedade, isso desde os tempos antigos, quando veem que aqueles que são injustos, corruptos, aqueles que são ímpios, aquelas pessoas que parecem que a maldade predomina, acabam se dando bem. E às vezes nós olhamos para esse tipo de pessoas, como naquela época também olhava-se, e parecia que era invejada a vida deles por eles não receberem, de certa forma, um tipo de justiça, não receberem uma condenação, como a maioria de nós gostaria que aquilo realmente viesse, que todos aqueles que nos frustram, todos aqueles que agem de forma impiedosa, de forma desonesta, recebam a devida paga, recebam a justiça, recebam uma condenação. Mas não nos parece que sempre acontece isso. Às vezes nós olhamos e parece que eles acabam se dando bem, pelo menos pelo ponto de vista que nós olhamos. Mas na verdade não é assim. O texto começa mostrando esse fundo e depois nos mostra que feliz é aquele que continua a usar do bem, que continua a ter uma vida íntegra, porque é desses que Deus está guardando, protegendo e também fazendo todo tipo de bênção que precisa ser realizado em nossa vida. Então, por isso que ninguém pode invejar, ninguém pode olhar para o lado e dizer aquele que é corrupto, aquele que é injusto está se dando bem, porque uma hora ele pode desaparecer da história, desaparecer do seu nome, mas aqueles que são íntegros, aqueles que são justos continuam. Para nós aqui no Brasil pode parecer ainda muito mais forte essa palavra, quando nós vemos cada dia muitas impunidades, muitas formas de corrupção, parece que vai prevalecendo, tomando conta, e esse tipo de pessoas se dando bem, a nosso ver, e às vezes incentiva outras pessoas a agirem da mesma forma assim, porque se o exemplo que nós temos é desse, ora, por que então eu agiria de forma diferente? Se a vida que estou fazendo o tempo todo, vivendo de forma íntegra e honesta, não consigo me dar bem na vida, e aquele que está de forma desonesta e impiedosa parece se dar bem, então é necessário copiar, ou às vezes a gente tem inveja de copiar, ou quer viver dessa maneira. A Escritura nos mostra que aquele que é íntegro, aquele que é honesto, Deus tem uma apreciação, e Deus guarda e protege, e na hora da angústia, na hora do sofrimento, Deus alivia, dá paz, dá alegria e não deixa passar necessidades, sejam elas físicas, sejam elas emocionais e psicológicas, porque Deus guarda por
todo sistema que nós podemos entender no interior de cada um de nós, o Espírito de Deus age produzindo em nós essa alegria. Mas é preciso ter uma vida íntegra, é preciso não se deixar corromper pelo sistema do mundo, porque o mundo nos mostra que é assim, que se dá bem aquele que é desonesto, aquele que é injusto, mas não é verdade. A Bíblia diz que aquele que é justo, aquele que é íntegro, Deus guarda. E a minha oração é que nós possamos viver assim e não se deixar corroer, não se deixar se corromper pelo sistema do mundo, mas continuar vivendo na integridade e na justiça, que na hora certa Deus nos aliviará de toda injustiça. Essa é a minha oração e meu clamor, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.